Oi, meu nome é Ana Bruna e hoje eu vim apresentar um trabalho sobre elementos da comunicação. Elementos da comunicação. Quais são os elementos da comunicação? Todos nós usamos atos de comunicação durante o dia a dia até voltarmos a dormir e, para isso, podemos utilizar a linguagem verbal, escrita, falada, bem como a linguagem não verbal. Para cada momento em que utilizamos essa ferramenta chamada linguagem de forma consciente ou intuitiva, verificamos um esquema mínimo, uma estrutura que nos permite criar e compreender mensagens. E essa é a estrutura. Emissor ou locutor, que elabora a mensagem, quem diz. Receptor ou interlocutor, a quem a mensagem é dirigida. Mensagem, texto verbal ou não verbal, propriamente dito. Referente ou contexto, o assunto que perpassa o ato comunicativo. Canal ou veículo, o meio pela qual a mensagem é difundida, divulgada. Código, a forma como a mensagem organiza-se e é um conjunto de sinais organizadas de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor conheçam e tenham acesso. Ruído na comunicação, ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor, por exemplo, o código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo interlocutor, barulho do canal, voz baixa, dentre outros. A importância da comunicação nas empresas. Essencial para o bom funcionamento de uma empresa e melhora na produtividade dos colaboradores, o papel da comunicação envolve querer planejar e criar objetivos para alcançar o êxito desejado. Ele compreende uma série de ferramentas que visam manter todos os colaboradores a par do que está acontecendo na empresa. Sua missão, visão e valores, planos estratégicos, ações, técnicas e entre outros. Comunicação interna tem como principal objetivo promover o diálogo com os colaboradores e a tornar o clima organizacional saudável. Comunicação mercadológica. Querer vender ou melhorar a imagem do produto, serviço a ser comunicado e o objetivo das ações mercadológicas. Comunicação institucional. Desenvolvida através da imagem corporativa, propaganda institucional, assessoria de empresa e afins. Comunicação interna de uma empresa. Comunicação interna. A comunicação interna está diretamente ligada à cultura da organização, ou seja, ao modo de agir da empresa. Algumas ideias de ferramentas para comunicação interna são rede social corporativa, e-mail corporativo, mural impresso ou online, videoconferência e reuniões semanais. Existe uma classificação de comunicação que divide em ascendente, quando o funcionário comunica aos gestores, e descendente, quando os chefes comunicam para os funcionários, horizontal, todos se comunicam em um mesmo nível hierárquico. Comunicação formal ou informal. O que é organização formal? Quando falamos em organização formal, falamos em conjunto de normas e regras que conduzem o andamento de todo o processo da empresa. A organização formal é pautada pela lógica e racionalidade. Ela engloba fatores importantes dentro da empresa, como código de ética, organização hierárquica, normas de conduta da empresa, políticas de gestão, piano de cargos e salários, principais características da organização formal. Divisão de trabalho. É fundamental que ela se baseie em uma divisão de trabalho, que nada é mais do que a decomposição do terminado processo em inúmeras pequenas atividades. Especialização. Se trata basicamente de uma forma de encontrar estratégicas verdadeiramente efetivadas de maior eficácia. Hierarquia. Uma organização formal precisa obrigatoriamente contar com uma estrutura hierárquica, que tem como principal responsabilidade gerir as operações relacionadas aos níveis hierárquicos que estão em subordinação. O que é uma organização informal? Enquanto a organização formal é pautada pela lógica e racionalidade, a organização informal é pautada pela espontaneidade. Ela está ligada a questões de ordem social, ideias e costumes. A organização informal é construída pelos colaboradores. Essa organização ultrapassa as fronteiras de departamentos e pode acontecer entre colaboradores de áreas distintas. Muitas vezes, esse tipo de organização acontece com base na empatia e simpatia que os colaboradores despertam entre si. Possibilidade de proporção à organização formal. A partir do momento que a organização informal não é muito bem entendida, ao contrário, dentro da empresa, o que pode ocorrer é uma oposição dentro da organização formal. Padrões de relações e atitudes. Dentro dos grupos informais que são desenvolvidos nas empresas, constroem-se de forma espontânea padrões de relações e atitudes que são aceitos e absorvidos por serem membros.
a linguagem e o politicamente correto. O linguajar brasileiro está cheio de expressões racistas e preconceituosas que precisam de uma correção, e até de várias denominações para bêbado, pinguço, bebo, pé de cana poderiam ser substituídas por algo como quanto mais etilático para lhe poupar os sentimentos. O tratamento verbal dado aos negros é o melhor exemplo de condescendência que possa pôr tolerância racial no Brasil. Termos como crioulo, negão e etc. Comunicação intrapessoal. Na comunicação intrapessoal, o emissor e o receptor são a mesma pessoa e pode ou não existir um meio de canal. Por exemplo, um diário, por onde a mensagem é transmitida, mas a fala é, em todo caso, o pensamento está intimamente relacionada com as ideias, os sentimentos e os desejos do indivíduo. Comunicação interpessoal. A importância da comunicação interpessoal nas organizações. Diversas competências comportamentais são valorizadas nos ambientes empresarial. Entre elas, as habilidades de licença, automotivação de trabalho em equipe, criatividade e muitas outras, que destacam-se, são diferenciadas que se empresas buscam encontrar em seus colaboradores. Ata. Para que serve uma ata? A ata tem como objetivo a realização de registros de ideias, informações e decisões tomadas por um grupo de pessoas. Características de uma ata. A ata deve registrar tudo o que aconteceu em uma reunião, quando discussões, quando as deliberações. Como fazer uma ata de reunião formal? É essencial em uma ata a data por extenso, o local, o horário e o nome da instituição que está reunida. Tem que registrar a legalidade da reunião, ou seja, informar se há quórum suficiente para sua realização. Se está de acordo com algum edital previamente público, deve-se registrar a pauta e a ordem do dia, posterior discussões realizadas sobre cada um dos pontos apresentados, bem mesmo as deliberações. Carta comercial. O que é uma carta comercial? Basicamente, a carta comercial é um documento que permite estabelecer a comunicação entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Contudo, da carta comercial. Deve ressaltar que a carta comercial é um documento que exige formalidade na construção de seu texto, geralmente seu conteúdo é formal e oficial, também podendo ser confidencial. Deve conter local, data de destinatário, assunto, saudação, corpo da carta e despedida. Relatórios. Conceito de relatório. É utilizado para designar um informal ou notícia. Estrutura de um relatório. A capa tem que ter o título, o nome da instituição, departamento, curso, nome do autor e equipe envolvida. Aí tem que ter a introdução, desenvolvimento, conclusão e bibliografia. Estruturas de frases e parágrafos. O parágrafo é um dos elementos que criam uma unidade de sentido no texto. Ele deve ter uma estrutura textual clara, capaz de facilitar a leitura e compreensão da mensagem. Estrutura de um parágrafo. Inicie com tópico frasal, aborde ideias secundárias, use citações indiretas, faça o fechamento. Técnicas de resumo. 4 passos para fazer um bom resumo. Leia e releia o texto. Busque os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais do texto. Organize as ideias principais e escreva o texto com suas palavras.